para você ser ágil, você precisa adaptar as mudanças que estão acontecendo, mas sem perder a sua identidade. Porque se você perde a sua identidade, aí acabou. Aí Exato. é uma outra empresa. Então você vê casos, por exemplo, da Lego. A Lego, ela teve que fazer mudanças absurdas. E ela foi muito ágil em fazer isso, mas ela não perdeu a identidade dela. O sistema Lego continua ali, ele só não está nas peças. Ele só não está ali naquele jeito da criança brincar. É um outro jeito, que às vezes não é nem a criança mais. É o adulto com a criança. É para fazer pesquisa. Então a Lego conseguiu ser ágil, mas sem perder a identidade. E isso é que é importante. A agilidade não pode te fazer perder a identidade. Perfeito. E a música acabou cabendo aqui como um bom Exatamente. exemplo nisso. E não só, você falou da Lego, a Sony, a própria Sim, Amazon, né, que sim. tem uma fatia de web service gigantesca, mas ela continua ampliando. E assim, você fala assim, talvez ela nem precisasse, né, mas é enxergar a coisa nova, né? Então, assim, hoje, quando existem algumas pessoas que defendem alguns princípios, né? Fundamentos da gestão ágil, ou princípios da gestão ágil. Quando você fala de adaptabilidade, de flexibilidade, quando você fala de descentralização, quando você fala de multifuncionalidade, tudo isso você pode encarar de diversas formas e tudo cabe, sem perder o que você falou, a essência, sem perder o porquê, o propósito, né? Hoje essa Exatamente. palavra está muito bonita, que na verdade remete muito mais à missão, né? Sim. Mas as pessoas falam muito do propósito. E propósito tem mais a ver com o que você é como empresa do que simplesmente o modelo de gestão que você Sim, escolheu, sim, né? sim. Não, é isso. E aí você vê essas mudanças, então ela vai, a tecnologia muda comportamentos e muda culturas. Se você for pegar a galera de uma determinada geração hoje, geração Z, ou até os próprios millennials, eles enxergam o mundo de uma forma totalmente diferente. E aí as empresas vão ter que lidar com essas pessoas, porque senão o consumidor que sempre foi tradicional dela não vai existir mais em algum momento. Pode existir hoje, mas ele também pode daqui a pouco não existir mais. Então também tem a mudança cultural. Você vê, por exemplo, hoje, jovens, eu que lido muito com jovens na universidade, eles usam gírias que são pertinentes de outros estados. Então você vê jovens do Rio usando gírias de jovens de São Paulo. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo o influenciador A no YouTube, e aí ele usa a gíria do jovem de São Paulo, do jovem de Recife. Você vê as pessoas falando oxe, por exemplo. Lá Oxe, ele, né? isso não é daqui, é gente do Rio, do estado do Rio Da Bahia, do falando isso. Nordeste. Entendeu? Então, isso é mudança cultural que foi trazida pela tecnologia, que foi o que divulgou ali o negócio. Mudou comportamento, mudou cultura, a empresa tem que absorver esse negócio. Ela vira uma empresa que ela precisa entender que ela é multicultural se ela quer ser global. Na verdade, se ela nem quiser ser global, ela acaba sendo, né? Hoje não tem muita Tá na rede opção, social, você já é né? mundial, né? Então, a agilidade remete a isso, é você adaptar isso tudo aí, né? E você entrou num detalhe interessante, né? A cultura, ela realmente é norte, né? Ela não entra às vezes no papel, não entra às vezes no resultado, ela não vem num dado, ela é algo intangível. Mas ela é tão importante que até se um grande líder, né, de uma empresa, a autogestão, um diretor, um presidente, mude o seu comportamento diante das coisas que estão acontecendo, ele pode não de um dia para o outro alterar essa cultura, mas ao longo do tempo ele vai conseguir causar nas pessoas esse incômodo. Poxa, ele realmente mudou agora o foco, a Sim. chave virou. Né? Então, assim, ó, a gente sente, né, e na nossa realidade, na consultoria, então a gente, né, lida com diversos segmentos, a gente vê que existe uma dor, né, muito grande. E existe essa desesperança, não sei se seria essa palavra, sobre mudar. Né? E talvez não seja algo de um movimento, como a gente fala. Não são só os métodos. Né? Você pode pegar diversos métodos aí ágeis, implantar, colocar. Tá muito antes. Sim. E aí bate muito com cultura, né? E a sensação de que não se pode mudar isso também é triste, porque assim, existe a mudança. Ela não é, como eu falei, como é algo intangível, a mudança de comportamento ela já te ajuda a caminhar para uma nova cultura. Sim. Mesmo que aquela mesma pessoa não comande a nova geração daquela empresa, mas ela
cria um novo caminho para um próximo, né? Sim. Dentro de um legado, por exemplo. Então é muito interessante, falando especificamente das gerações, a gente falou disso, né? Engraçado, no nosso primeiro Talkcast, né? Sim. Que a gente falava também nesse sentido, da diferença, né? De como as gerações elas se encaram, né? E esse olhar do cliente, né? O ágil também enxerga como uma dessas premissas que a gente falou, que são fundamentos ou Sim. são princípios, né? Chame lá como quiser, o impacto tem que ser o cliente. Se você não pensa na sua entrega, você não entende o porquê você está ali. A visão é bem simples, né? É bem por aí. Então, ser ágil também é pensar no cliente.